Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Depois de pregar em Antioquia da Pisídia e mostrar, entre outras coisas, que Cristo é o centro da justificação do crente e que a lei de Moisés, mesmo sendo muito importante, ela não tem a função de justificar o pecador, percebemos que as reações à mensagem de Paulo foram diferentes. E isso, amigo ouvinte, é mais do que natural. Quando falamos de Cristo, quando falamos da palavra de Deus, vamos encontrar pessoas que têm o coração de cera, ou seja, derrete-se diante da mensagem de Cristo, mas também há corações de barro que endurecem diante da mensagem de Cristo. Isso é mais do que natural. E a nossa missão não é ficar julgando quem tem o coração de cera, acessível, ou quem tem o coração de barro. A nossa função é pregar. O julgamento pertence a Deus. Então a sua função e a minha não é converter ninguém, quem converte é o Espírito. A nossa função é testemunhar, é falar. Se a pessoa vai converter-se ou não, isto é uma relação entre ela e o Espírito Santo. Vamos ver quais foram as reações diante da mensagem de Paulo. Vou ler para você Atos 13, 42 a 49. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Percebemos aqui, amigo ouvinte, que alguns ouvintes de Paulo tinham o coração de cera, ou seja, derreteram-se diante da mensagem de Cristo, mas alguns judeus, tomados de inveja, por terem o coração de barro, endureceram-se mais ainda. Esta é a reação das pessoas quando entram em contato com a palavra de Deus. Agora, é bonito percebermos que muitos não-judeus aqui glorificaram a Deus por perceberem que havia a solução para a vida deles. Eles puderam perceber que eles não precisariam eles não precisam de obras para terem a salvação. Eles puderam experimentar a salvação em Cristo sem ter que se unir às regras do judaísmo da época. Deus havia criado as regras, as cerimônias para ensinar-lhes acerca da salvação. As cerimônias apontavam para a salvação em Cristo. Mas só que eles não entenderam assim. Eles pensavam que as cerimônias eram o meio de salvação, sendo que, na verdade, as cerimônias, os sacrifícios, os rituais apontavam para o meio de salvação, que era o cordeiro, que era o sacrifício. E, obviamente, muitas pessoas tinham receios de se unirem ao judaísmo, porque eles deveriam praticar todas aquelas cerimônias que já haviam perdido o sentido porque elas cumpriram a função didática delas. Por exemplo, haviam vários prosélitos, ou seja, simpatizantes da religião, mas que acabavam não se filiando à religião por causa da obrigatoriedade da circuncisão. E quando Paulo apresenta uma mensagem bíblica, cristocêntrica, quando ele demonstra que as cerimônias já haviam cumprido a função delas de levar para Cristo e que, portanto, eles não precisariam se circuncidarem para serem salvos, isto foi um motivo de grande alegria, de grande regozijo entre os não-judeus.
Perceba, amigo ouvinte, que o apóstolo Paulo não está rebaixando as normas morais de Deus, simplesmente mostrando que nós não devemos, ao mesmo tempo em que não rebaixamos as normas morais de Deus, devemos tirar da nossa vida qualquer tipo de obstáculo, de frescura que atrapalhe as pessoas de conhecerem a Cristo. Então que você e eu sejamos pessoas sábias, que ao mesmo tempo em que não rebaixemos as normas morais de Deus, porque Ele quer implantar essas normas de amor em nosso coração, deixemos de lado aquelas coisas, aquelas picuinhas, aquelas coisas que não vão levar a nada, para que possamos mostrar para as pessoas que Deus quer salvá-las, que Deus as ama e que o amor dele por elas é infinito. Se fizermos isto como Paulo fazia, nós estaremos levando o Evangelho e uma mensagem que realmente cativa e transforma as pessoas. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, pela graça de Deus, daremos sequência ao nosso estudo. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.